Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós vamos começar aí, o nosso livro 2, a dar uma olhadinha em algumas temas que nós temos, que sem sombra de dúvidas você, que é aluno do 3º ano, que é o aluno do pré-vestibular aí, vai ser muito importante para você dar uma olhadinha nisso, que isso vai te ajudar nas tuas provas, tá? Então o que a gente vai tratar de ver hoje é a chamada hidrografia. Não preciso nem dizer para você a importância disso e a frequência com que isso aparece nos vestibulares, tá? Só para mais ou menos localizar você, então preste atenção, e muita atenção nisso aqui. Hoje nós vamos estar trabalhando lá, iniciando então a frente A da sua apostila, e isso isso é importante, porque você tem a frente A, B e C, para você não se perder aí no decorrer das nossas aulas. Sempre vou estar indicando para você. Então o que acontece aqui é que a nossa preocupação hoje é a hidrosfera, né? Então a água, ela é um recurso natural que nós temos no planeta. O que acaba acontecendo? Eu não preciso nem dizer para você que esse recurso natural aí, ele é de extrema importância. Por conta de quê? Por conta de que é só a gente imaginar uma coisa muito simples. Como é que a gente pensa uma vida no nosso planeta sem a água em estado líquido, né? Então eis a importância aí. E nós temos uma quantidade muito grande deste recurso. Então agora a gente vai começar compreendendo um pouquinho como é que se dá a distribuição dessa água. Então, como você pode ver aqui na nossa telinha, a gente pega todas as águas do nosso planeta e nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo que elas formam a hidrosfera. E essas águas do nosso planeta, nós acabamos dividindo elas de que forma? Em dois grupos, que são as águas oceânicas e continentais. As águas oceânicas, a gente pode dizer que elas também são as águas salgadas, por conta de quê? Por conta de que existem sais dissolvidos nelas. E essa salinidade também varia de região para região dos mares e oceanos. E daí as águas continentais, que erradamente a gente quer contrapor as águas oceânicas e chama de água doce. Isso aí já caiu no uso, mas acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que não é correto, né? Porque a gente sabe que a maior parte dessas águas chamadas de continentais aí, elas não têm sabor, tá? Então eis um problema, e um problema muito grande que nós temos. Não preciso também nem chamar a sua atenção, você sabe muito bem disso, que as águas oceânicas, elas são a grande maioria dentro desse universo no espaço terrestre. Elas são aproximadamente 97,5%. E desses 2,5% que sobraram de águas continentais, é uma parcela muito pequena que ela está disponível para nossa utilização. Então, por conta disso, nós acabamos sendo o quê? A água é um recurso natural que ela deve e merece ter a atenção, e uma atenção muito grande. Você tome cuidado com questões na sua prova do tipo preservação, utilização correta desses recursos hídricos, o reuso da água, né? Porque isso está aparecendo muito nos concursos ultimamente aí, tá? Nós vamos começar dando uma olhadinha aí pela nossa hidrosfera, parte de águas oceânicas, né? Nessas águas oceânicas, então, eu trouxe um planisfério aqui onde eu apresento os principais oceanos e mares para vocês, né? Então, basicamente, quando nós falamos aqui nesses oceanos que aqui estão distribuídos, que nós acabamos sendo? O Oceano Atlântico. Fica de um lado o continente americano, o africano e o europeu do outro. Ele é um oceano extremamente importante, principalmente nessa região mais ao norte, que é a região mais navegada do mundo, porque ainda nós acabamos sendo o quê? A economia de Canadá e Estados Unidos e do outro lado da Europa Ocidental são grandes economias, e a troca ou o comércio que nós temos ali é um comércio significativo. Daí nós encontramos aqui, ó, a América de um lado, do outro lado a Ásia e a Oceania, a presença do Oceano Pacífico, que é aquele maior em área e tem as maiores profundidades também. O Oceano Índico, né, que ele vai ser dos três o de menor área, mas por outro lado é importante que nós temos uma forte navegação do petróleo que sai do Oriente Médio, né?
E daí nós temos os oceanos glaciais árticos e antártico, que eles são claramente marcados pela baixa temperatura de suas águas, correto? Vamos lá. Então esses são as grandes porções de água. Daí nós temos porções menores de águas oceânicas, que nós classificamos como mares. Ao redor do nosso planeta existe o quê? Uma variedade extremamente grande desses mares aí. Mas o que nós costumamos fazer? Nós costumamos dividi-los em grupos, né? E esses grupos eles são classificados. Então vamos ver como é que ficam aí. Então olha lá, ó. Primeiro grupo que nós temos aqui, e eu trago um exemplo para você, são os chamados mares abertos, como é o caso do Mar do Caribe. Então, como você pode perceber claramente, o que nós vamos encontrar nesse mar? Nós vamos encontrar, ele está aberto, é um espaço muito grande, grandes distâncias aí, e eles dão acesso aos oceanos. Num segundo momento, o que nós encontramos? Um segundo tipo de mar, que é chamado de mar interior. Um exemplo mais claro que nós vamos encontrar aqui é o mar Mediterrâneo, né? Como nós podemos perceber muito bem, essa região aqui, que seria a divisa entre a Europa e a África, é só um estreito de 16 quilômetros, que perto dessa enormidade aqui não é nada, certo? Então isso aí é um exemplo de mar. Ele não é tão aberto, ele acaba sendo o quê? Ele é um mar interior, mas sem contato com oceanos. Diferentemente do que nós encontramos dos mares fechados. O que é que acontece com esses mares fechados aí? Acontece justamente que eles apresentam uma característica que é uma característica essencial. Eles não têm contato com os grandes oceanos ou até mesmo com outros mares. A gente poderia dizer que eles são gigantescos lagos de água salgada, e o exemplo que eu trago aqui para você é o chamado Mar Morto, tá? Então, de forma geral, essa é uma caracterização que nós temos aqui. Bom, vamos lá. Uma vez que nós temos essa caracterização, um segundo elemento que é muito importante dentro desses mares aí, vai dizer respeito ao quê? Vai dizer respeito justamente ao relevo. Em aulas anteriores, a gente tratou já de ver, você já viu, não necessariamente comigo, que a superfície do nosso planeta ela vai ter uma diversidade muito grande de formas de relevo, né? Então você pega os continentes, você viu lá planície, planaltos, depressões, montanhas, tudo bem, tudo legal, que bom, né? Mas quando nós analisamos também as águas submersas, por exemplo, o que está submerso na água, existem lá formas de relevo. E eu trago para você aqui um esqueminha onde nós mostramos as principais características dessas diferentes formas que existem de relevo submarino, né? Então olha lá, ó. Aqui você pode perceber a presença do continente, tranquilo, tá? Então você vai perceber que existe uma região que ela é chamada de plataforma continental. Essa plataforma continental ela atinge no máximo aí o quê? Os seus 200 metros. O próprio nome está trazendo, ela é uma plataforma do continente. Seria ela quase que uma extensão do nosso continente aí. Ela é de extrema importância. Por conta de quê? Por conta de nós encontrarmos que a maior parte das atividades econômicas, com exceção da navegação, mas a pesca, o turismo, a exploração dos minerais, vai acontecer tudo nesse trem aqui, certo? Daí você percebe, olha lá, ó, que você tem uma diferença muito grande, uma queda muito abrupta de altitudes aí. O que nós vamos ter, ou de profundidades, melhor dizendo, essa aqui é uma região conhecida como talude. O talude ele não é nada mais, nada menos que a real divisão entre o oceano e o continente, né? E daí nós vamos encontrar o quê? Finalmente nós chegamos aqui em toda uma região que ela é chamada de assoalho oceânico, né? Você vai ter regiões mais profundas, que são aí as chamadas regiões pelágicas, as bacias oceânicas. Presença muitas vezes aí de regiões que são regiões abissais. Geralmente quando nós encontramos duas placas tectônicas, né, quando ocorre um fenômeno chamado de abducção, uma entra por baixo da outra, o que vai ter ali? Se formam grandes regiões abissais. Então nós vamos ter aí as fossas do nosso planeta, surgem aí. E daí nós podemos perceber também a presença, por exemplo, de uma ilha, que é uma região, conjunto de montanhas, nesse caso uma dorsal,
que ultrapassou o nível da água. E lá do outro lado, mais uma porção de continentes, tá? Além desse relevo aí, uma outra questão que é muito importante para nós darmos uma olhadinha, está relacionada ao que? As correntes marinhas. Então existem no nosso planeta uma diversidade de correntes marinhas. Então nesse esquema aqui você consegue perceber. É claro que você não vai precisar entender a função de todas elas, as consequências de sua existência, tá? Mas algumas aí, elas são importantes. Primeira coisa que nós temos que manjar aqui, ó. Essas que aparecem em setinhas azuis são frias. Em vermelho são as correntes quentes. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que essas correntes, elas vão ter o quê? Muitas vezes a função de fazer alguma regulação térmica do nosso planeta. Porque elas têm essa característica. Elas trazem lá características, principalmente de temperatura, também de salinidade, das regiões onde elas têm origem até as regiões que elas se destinam, né? Então elas ajudam mais ou menos a fazer o controle térmico do nosso planeta, bem como as massas de ar também assim agem. Vai lá. Geralmente, quando nós falamos em questão de vestibular, de provas, existem algumas correntes que se destacam, né? Mas duas eu te chamo a atenção. Primeira é essa corrente aqui, ó, que ela é chamada de corrente de Humboldt. Ela nasce mais próxima aqui da Antártida, ó, ela vai costeando, por assim dizer, todo o litoral chileno até chegar lá no Peru. Quando a gente fala dessa corrente, basicamente ela vai ter duas influências muito grandes. Primeiro, nessa região chilena aqui, nós temos a presença do deserto do Atacama, que, como você sabe, o deserto do Atacama, me desculpe, ele é o deserto mais seco do planeta. Por quê? Porque a corrente de Humboldt baixa a temperatura dessa região do Pacífico. Não existe evaporação o suficiente para as massas de ar jogar a umidade lá no continente. Então acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que lá se forma um deserto. Outras regiões do planeta também se formam desertos devido a esse mecanismo da presença das correntes marítimas, tá? E aqui nas costas do Peru favorece, por exemplo, a atividade pesqueira. Por causa de quê? Aqui transporta uma quantidade muito grande de alimento para os peixes, principalmente um camarãozinho chamado krill. A hora que ele chega aqui, começa a aquecer essa corrente. Então faz um negócio chamado ressurgência, ela sobe. E daí ela despeja essa grande quantidade de krill, a peixarada vai lá, opa, chegou o nosso lanche. E a gente vai lá e lancha o peixe através da pesca. Beleza? E aqui nessa região, ó, existe a corrente do Golfo, também conhecido como Gulf Stream. Olhe como ela é interessante. Se você pegar essa região aqui, ó, norte dos Estados Unidos, essa região mais central do Canadá aqui, é uma região de baixa temperaturas, principalmente o Canadá, né? Um vazio demográfico. Lá do outro lado se está na Sibéria, outro grande vazio demográfico. Mas percebe que essas regiões aqui, ó, elas vão ter ali as Ilhas Britânicas, que a gente sabe que é um punhado de gente que vive lá. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque essa corrente, que é uma corrente quente, ela ameniza esse clima nas mesmas latitudes das outras regiões e isso favorece a ocupação, por assim dizer. Beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom. Vamos seguir lá, ó. Agora nós temos aí as chamadas águas continentais. Entre essas águas continentais, nós vamos ter o quê? A presença de bacias hidrográficas. É a base da compreensão dessas águas continentais. O que é uma bacia hidrográfica? Geralmente, quando a gente fala em bacia hidrográfica, a ideia que vem na nossa cabeça, e no leigo, não nós que somos muito inteligentes, né? É aquela conjunto de rios que existe em uma região. Então eu trouxe aqui um mapinha e um exemplo, a bacia amazônica, né? Que é a maior bacia hidrográfica do planeta. Não, tira isso da tua cabeça. Bacia hidrográfica é o quê? É a região que vai ser drenada por uma determinada quantidade de rios. Esses rios recebem a denominação do quê? De redes de drenagem. As bacias hidrográficas ainda elas vão ter o quê? Formas mais elevadas de relevo que distinguem, que são os chamados divisores de água-ai, certo? Olha lá, ó. Então aqui nós encontramos o quê?
E esses rios, essas bacias hidrográficas, a maior parte da água que nós encontramos na superfície do planeta, ela vai ter origem aonde? O clima muitas vezes tem uma influência forte, uma influência muito pesada nisso. Por quê? Porque se você tem uma quantidade grande de chuvas, como é a maior parte dos rios brasileiros, então a gente costuma dizer que ele é de regime pluvial. Você pode ter degelo de neve de montanha, uma parte muito pequena do Amazonas entra nisso, lá da Cordilheira dos Andes. Então o que nós temos aí? Isso aí é um rio que a gente chama de regime nival. E ainda tem o glacial. Norte do Canadá, por exemplo, é um exemplo muito claro. Derreta as geleiras e formam esses grandes rios aí, certo? Olha lá, ó. Utilização dos rios. Quando a gente fala em rios, ele tem uma função muito importante para nós. Eles podem tratar de fazer o quê? A gente conseguir alimentos, navegar, produzir energia, mas ponha claro uma coisa na sua cabeça. Se o rio é de planície, beleza, você navega. Se o rio é de planalto, ele é mais legal, mais ideal para você fazer o quê? Produzir usinas hidrelétricas. O próprio relevo ajuda você a fazer o quê? Reservar, criar um reservatório com uma quantidade muito grande de litros de água, só que de forma o quê? Em uma área menor. Em uma planície, quando você alaga, alagou a planície inteira. O impacto ambiental aí seria muito grande. Tudo bem? Olha lá, ó. Vai lá na tua apostila, dá uma olhada nos conteúdos, refaz muito exercício que tem lá, que você vai se dar bem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.